E aí, pessoal, aqui é o Israel do Momento de Reflexões na Palavra de Deus. Aqui para mais um sermão power, poderoso, que vai falar uma mensagem propriamente dita, que vai falar ao meu e ao seu coração. Uma mensagem vinda direto do trono de Deus, mas que é revelado na sua palavra, que trouxe através dos seus servos, os profetas. Meu propósito aqui é que você ganhe cada vez mais em conhecimento e em espiritualidade também, e medite no que for dito aqui, pois tudo aqui é bem pensado, planejado, com todo carinho e amor para atingir o seu coração. E o meu desafio é que você vai até o final dessa mensagem, porque no final vai ter uma explicação muito boa para pessoas que, assim como eu e muitos, ou a maioria, desse país, desse mundo, desse planeta que nós habitamos, que se diz uma pessoa boa, mas que sofre. E por que isso ocorre? Por que isso acontece? Já vou dizer o título da mensagem também, e já vou dar os desdobramentos e o convite novamente, fica até o final. O final vai ter aí os desdobramentos que vai falar o porquê ocorrem coisas ruins com pessoas boas, né? Ou vai tentar explicar, e talvez você vai estar situado nessa situação, porque você pode ter passado por um problema, ou até mesmo uma tragédia, ou coisas que você não planejou e chegou até você, e você procura entender. Então, isso vai sanar as suas dúvidas. Então, fique até o final, não pule o vídeo. Sei que estamos, como eu falei no vídeo anterior, você pode ver, estamos na era dos vídeos curtos, na era dos shorts. Só que assim a gente perde muito conteúdo quando vemos coisas rápidas e não paramos para meditar de fato. Então, o desafio é para você também. Fica até o final. Aliás, comenta aí depois se você ficou até o final. Você viu o vídeo inteiro sem pular. É até uma, é até um exercício de força de vontade. Hoje em dia você conseguir ver um vídeo. Eu confesso, a maioria dos vídeos eu não consigo ver até o final. E aí algumas pessoas falam, é porque você não aprendeu, não é engajamento, mas não é. É que nós estamos numa era totalmente diferente de crescimento, em vez de linear, exponencial nessa coisa de queremos ver e saber e queremos ver tudo, mas aqui, aquele que chegar até o final, já posso dizer que é um vencedor. Mas antes, porém, vamos conversar com Deus, vamos pedir a bênção e pedir para que nada, nem ninguém, nem as forças do mal atrapalhe a mim e atrapalhe a você de receber essa mensagem. Porque eu sei que os anjos maus também trabalham para me atrapalhar e vão atrapalhar para você não ver até o final esse vídeo. Então, se você ver até o final, você já é um vencedor e Jesus te guardou e me guardou também para que essa mensagem pudesse chegar até você. Então, vamos orar. Senhor meu Deus, amado Pai, estou aqui agora de coração aberto, estou de antena ligada, estou procurando receber a tua vontade, receber aqui a tua palavra. Quero explanar um pouco daquilo que eu li, que eu aprendi e que já levei para outras pessoas também. E o meu desejo aqui é que essa mensagem alcance o coração de pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, não conhecem a tua verdade, pessoas que são boas, que sofrem e não entendem o porquê que muitas vezes isso acontece. Quero ajudá-las, quero ser ajudado também e peço ao Senhor que nada, nem ninguém possa atrapalhar essa mensagem chegar primeiramente a mim, mas também ao meu semelhante que está do outro lado, Senhor. Peço que o mal seja, é, que nós sejamos guardados do mal para que ele não venha atrapalhar, que nada, nem ninguém possa atrapalhar aqui a transmissão dessa mensagem. Nos batize com o Espírito Santo, fala no nosso coração e que a tua palavra fale mais do que eu e que me ajude a lembrar aquilo que eu não preparei e o que eu preparei não esteja a tua vontade, que possa ser transformado, mudado pelo teu Santo e Bom Espírito. Esteja conosco agora, alcançando a mim, alcançando as pessoas que vão receber, em nome de Jesus. Amém. Bom, se fosse dar um título à mensagem, né?
seria mais ou menos assim: e se tudo der ruim? E se tudo der ruim? E se der ruim, né? Como o pessoal fala hoje, né? Deu ruim. E aí, qual seria a sua reação? Ou, mais, e se o fruto da vide não desse mais os seus frutos? E se o fruto da vide não der fruto? E aí, como seria? Lembrando que o fruto da vide, ou o fruto de qualquer coisa, é aquilo que vai te alimentar, é o que vai trazer pão, muitas vezes para a sua mesa. É aí que mais ou menos que estou entrando, né? Mas o texto base para nós meditarmos, eu anotei aqui, está em Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim, aqui abre a sua palavra. Para você que não tem o hábito de abrir a Bíblia, eu sei que muitos não têm, como eu não tinha no começo. E nós estamos, como eu falei, numa era de pessoas que sabem muito e conhecem, mas a gente esquece que tem muita gente aprendendo. Existe gente aprendendo, é verdade. E nós esquecemos não paramos para pensar que existe pessoas aprendendo. Então temos que ter paciência. Você que já sabe, tem um pouco de paciência, porque aqui o foco é para aqueles que não sabem, assim como eu que estou aprendendo. Mas uma coisa eu já sei, onde encontrar os textos rapidamente. Mas você que não tem habilidade, você pode ir aqui na frente, aqui no começo, tem um manualzinho ali que diz, quando você, por exemplo, eu falei Abacuque, é um livro meio chato, meio difícil de achar, né, nesse sentido, é um pouco difícil, não é como uns outros livros como Gênesis, Apocalipse. Gênesis no começo, Apocalipse no final, Mateus e outros são mais fáceis, porque são grandes e lá para o meio, mas agora esse já é mais difícil. Então, quando for assim, você pode recorrer a todo o manualzinho que tem ali na Bíblia, uma referência ali, vai ter as referências e página, e você vai até a página e você vai poder encontrar mais facilmente, tá? Então, por exemplo, aqui esse texto de Abacuque está na minha Bíblia aqui, da minha versão, porque tem algumas Bíblias de versões diferentes, então pode ser página diferente, mas a minha está em 618. Então assim fica mais fácil de você achar. O capítulo 3, o verso 17 e 18 diz assim, mas nós vamos trabalhar primeiramente o 17, tá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Nossa, começamos com um cenário aqui forte, um cenário aqui difícil, um cenário muito difícil, e a gente não para pensar nisso. Estou falando aqui nos países que tudo está funcionando bem, né? Que nós sabemos também que tem países que estão em guerras, e aí que não vai funcionar mesmo, né? E o que impera é a fome, como por exemplo na faixa de Gaza. Ali a fome está imperando. E é um cenário terrível, né? Mas num cenário normal, cuja cadeia produtiva funcione, onde tudo ocorra bem, só que nós esquecemos, por exemplo, quando eu vou ali no meu armário e tem comida ali, ou quando eu vou ao supermercado, eu sei que lá eu vou chegar, na maioria das vezes eu vou encontrar comida, eu vou encontrar ali as coisas ali. Só que nós esquecemos, né, que ali está tudo perfeitinho, mas aquilo ali veio de algum lugar e o local principal é do solo, né, da terra. Os produtos vêm da terra, a maioria dos produtos, ou todos os produtos, né, tudo é feito de pó ou do pó. Para nós, até nós, né, também somos feitos do pó. Você vai a Gênesis ali, você vai ver que somos feitos do pó ou de pó, que quer dizer, na verdade, parece uma coisa assim absurda, mas se você parar para observar, todo o nosso corpo humano, ele tem partes que são partes que vêm ali da terra, por exemplo, produtos que tem na terra, zinco, magnésio, potássio, cálcio, ferro, e muitos outros mais. Mas esse é um assunto para um outro momento. Mas o que eu quero frisar aqui, que tudo que vem do campo, da terra. Então, para que haja produtos na prateleira,
é necessário que esse cenário global esteja bem, para que eu também receba ali, possa adquirir ali, é, para que eu possa adquirir tudo certinho, para que tudo ocorra bem, né? Vamos avante. Convido você a meditar num cenário global e perceber a cadeia produtiva. Você já parou para pensar, né? No agronegócio, na agropecuária. É, então, como eu falei, para que a gente tenha tudo lá, mas há um cenário que muitas vezes a gente não para pensar. É o cenário da zona rural, né? O cenário ali de que agora vivemos, eu no caso vivo também, muitos vivem em cidade e se esquece dessa zona, zona rural, onde tudo ali é produzido, ou a maioria é produzido, ah, como eu falei, no cenário da agropecuária, no agronegócio, enfim, né? Ou, por exemplo, imagina se as vacas não dessem mais leite, né? Como ficaria sem o leite, né? Aqueles que se alimentam de leite, ou a terra, né? Deixasse de produzir, que cenário perturbador, né? E faltando ali, faltaria no mercado, quanto mais faltasse, mais concorrência haveria e os preços subiriam, e então o cenário é terrível. E vamos pensar, aí seria uma escassez. A escassez não é terrível, escassez não dá para pensar, porque sem escassez nós nos alimentamos, nós morreríamos. Então o cenário é para se pensar mesmo, para se o fruto da vista não desce, olha aonde a gente pode chegar. Já parou a pensar também na escassez? Aí seria a escassez aqui de alimento. Mas agora quero que você medite em outra escassez, a escassez de água, ou seja, no caso, as chuvas. Eu me recordo de um cenário global não, na verdade, local, melhor dizendo, em que aqui na região do estado de São Paulo, e acho que sempre ocorre em algumas regiões do Brasil também, mas eu me recordo uma bem próxima, em que cujo não chovia tanto e os reservatórios nossos aqui de água estavam praticamente escassos, estavam praticamente chegando ao seu final. Então, as autoridades, né, os governadores, as autoridades ficaram preocupadíssimos, porque a água estava acabando, não se chovia, e logo todo o cenário que eu falei dessa cadeia estava sendo afetado. Então, muita gente estava preocupado, e isso ocorre muito também, porque esse cenário depende das chuvas. Se chove de menos ou não chove, não tem a produção, não tem produtos em abundância para ser vendido. E o cenário é terrível, né? Então, olha a importância das chuvas. Então, se deixa de chover, primeiro que falta água, e se falta água para os alimentos. E, claro, né, no pior dos casos, o principal é água para se tomar, que não é o caso. Mas aí eu posso entrar aqui também. Imagina se faltar água na torneira, né? Ou faltar água para você tomar. Que cenário terrível. Então, até isso, nós falamos o fruto da vide, mas o fruto das chuvas também, aí, ó, aqui é um agregado aqui, as chuvas também são importantes, né? Ou seja, a água em si, para que haja vida, né? Para que eu e você esteja vivo. Então agradeça, se você tem um copo de água para você tomar, se você tem comida para você comer, aí eu vou fazendo umas aplicações aqui. Então seja grato, agradeça a Deus, ainda que você não tenha o que você quer, ainda que você não tenha muito, né? Nós conseguimos alcançar muitas coisas, queremos muitas coisas, mas esquecemos de agradecer pelo pouquinho que temos. Então seja grato também. Então, com a escassez de chuva, pode ocorrer a quebra da safra. E quais são os resultados? Redução significativa na produção. Então, se houver uma redução significativa, como eu falei, o cenário fica desolador. E teve um detalhe também. Quando nós
Mas antes eu vou falar desse cenário um pouquinho depois. Mas antes deixa eu continuar aqui. Para que haja produtividade também, nós esquecemos quando se fala de alimentação e ali do produto do campo vindo direto ali das plantações, há alguns fenômenos que atrapalham é, ou que causam danos sérios na cadeia produtiva dos alimentos. Por exemplo, nós esquecemos das pragas, das doenças e até o manejo incorreto contribui para a perda de produção. Tá vendo? A gente não para pensar como que tudo isso pode ocorrer, né? Então, uma redução na produtividade, obviamente, as prateleiras do mercado ficarão vazias se caso isso aconteça. E o resultado é a tal da inflação, né? Ou aumento dos preços, ou preços exorbitantes, sendo que a gente não tenha, muitas vezes, condição de pagar. E recordo, não sei como está o cenário na Venezuela, mas recordo que certa vez, para você obter um bocado de carne, coisa que você vai pagar 30, 40 reais um quilo, lá você estava pagando um valor de uma casa. Ou seja, tamanha era a crise que atingiu, não sei, você pode pesquisar como que está lá agora, não sei também, mas sei que tamanha é a crise que assolou lá, que estava tão caro os alimentos. Então, olha só como que, dependendo da região que você estiver, você está no céu e não sabe. Claro que eu estou falando de modo figurado aqui, né? Você está numa situação muito boa, porque o cenário poderia ser pior. Mas eu voltando aqui, eu me lembro também, tratando de produtos na prateleira, que uma certa vez aqui houve a greve, né? Teve greves aqui. Então, a chamada aqui foi a greve dos caminhoneiros. Não sei se você recorda, há pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás. Salvo engano, foi em 2020, mas salvo engano. Depois pode pesquisar certinho aí. Então teve essa greve, e essa greve parou tudo, parou o Brasil, parou São Paulo aqui, não sei quantos mais afetaram. Não lembro se foi de Brasil agora, mas só sei que parou tudo e o resultado foi faltou produtos nas prateleiras. E as pessoas ficaram desesperadas, algumas pessoas saíram para estocar, pensando em si próprias, claro, e aí eu não condeno, porque quem puder mais, nesse caso, chora menos, que eram os casos que foi que aconteceu, mas graças a Deus tudo foi depois resolvido. Mas vocês perceberam? Se tudo parar ou se der um caos aí, o cenário é o pior. E às vezes nós esquecemos disso, né? Que essas coisas acontecem. Então já falei um pouquinho das crises por falta de chuva, né? E muito mais. Bom, vamos lá. Aí vem o segundo verso, né? Daquilo que nós tínhamos lido. Nós lemos o primeiro, que falava, né? Que ainda que o fruto da vide não floresça, né? Eu vou ler de novo e eu vou já para o outro verso que nós vamos meditar ainda. Ainda que a figueira não floresça, que nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais, e não haja gado. Aí vem um verso que eu quero trabalhar agora. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, ainda que esse cenário ocorra, eu todavia me alegrarei. Então a segunda parte agora vai ser o desdobramento de que tudo isso ocorra, né? Todavia eu me alegrarei. Então, ainda que esse cenário seja o pior, eu todavia me alegrarei. Aí voltando àquilo que eu tinha dito, como se alegrar no caso daqueles que estão lá passando fome, passando necessidade, vítimas do cenário de guerra, coisas que eles não plantaram, que eu vou, mais uma vez eu faço um apelo. Fica até o final, porque no final eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que eu me alegrarei,
Mas como eles vão se alegrar, né? Aí vem um detalhe aqui, que mais para frente vai ser destrinchado, mas para você que pegar até aqui, é isso aí. Todavia eu me alegrarei porque no Deus da minha salvação. Apesar do cenário ali não ser o ideal, não ser um cenário indicado, mas todavia eu devo me alegrar não pela situação em si, não pelos problemas em si, não pela guerra, não pelo que está havendo ali, no caso a fome, não por isso, mas porque Deus ele pode primeiro reverter o caso, que eu não sei se é o caso ali, mas segundo, que é o principal, ele pode me dar a salvação. A vida aqui nessa terra é passageira. E todos nós, mortais, se Jesus não vier agora, nesse momento, eu falo esse agora, aí ele é abrangente. Enquanto você viver, seja aí os seus 100 anos, que no máximo que vivemos hoje em dia, uns cento e poucos anos, se ele não vier, você vai descer à sepultura, você vai descansar, assim como eu. E é triste isso aí, né? Você vai para. Uma vez eu ouvi um pregador, um orador falando, olhou para o auditório ali e falou: Você aí que está abaixo, aliás, se você aqui tem uns, vamos supor, de 100 anos aí, né, até 100 anos aí, vamos supor, pegar quem tem ali desde 5, quem tem 5 anos ali, passando 100 anos, ninguém mais aí vai estar desse auditório. E é triste olhar para esse cenário, né? Mas a boa notícia é que, todavia, eu me alegrarei. Eu me alegrarei em que? Na sua salvação, na salvação de Jesus. Ou seja, por mais que nós passamos por apuros, nós passamos por aperto, nós passamos por fome, nós passamos por morte, ele me salvará no futuro. Ou seja, quem aceita Jesus, ainda que passa por tudo isso, vai viver novamente e vai ter a vida eterna. Amém? Aí vem um detalhe, outro dia, numa festa de aniversário, fui levar a mensagem ali, às vezes eu mesmo sou convidado, né? Eu mesmo me convido, mas às vezes algumas pessoas me convidam para trazer a palavra, e eu levei, e eu levei ali a respeito, aí entrou no mérito ali da morte, né? Não sei porquê, apesar que era uma festa, mas estava falando de celebrar, mas e se eu de fato vier a descansar? Mas a boa notícia para quem tem Jesus vai viver novamente. E a gente não para, é um cenário que a gente não quer pensar, é da morte. Por quê? E eu estou falando em sã consciência. Porque e se eu deixar de existir? Você já parou para pensar nisso? Aqui que eu queria chegar. Dessa falando aqui, mas eu queria chegar aqui. Já parou para pensar em deixar de existir? Não dá, né? Eu não aceito, você não deve aceitar em sã consciência mesmo. Já pensou para deixar de existir? Não, não dá, não dá. Só que, como eu falei, a boa notícia para quem aceita Jesus, eu gosto de dar sempre boas notícias, não tem essa. Você vai viver novamente e nunca vai deixar de existir, porque deixar de existir é terrível. Mas vamos avante aqui. Me alegrarei na sua salvação. Isso é um chamado a decidir estar alegre, feliz. Então, como eu falei, aquele cenário pior ali, cenário das pessoas que estão sem alimentos ali em Gaza. Porque se eles aceitarem a Jesus, ter Jesus no coração, e aqui não quer dizer que é ele ir abertamente a uma igreja, que é o ideal, é o cenário ideal, mas assim, primeiro, Deus vai julgar de acordo com o que eles sabem, né? Então, muitos ali talvez não tenham conhecimento. Então, eu não posso dizer que estão perdidos, mas aqui é para quem passar a conhecer, porque Deus tem os seus meios de julgar as pessoas. E eles ali, talvez, muitos não conhecem a Jesus, mas Deus, de alguma forma, chegará a eles. E se eles aceitarem, eles serão alegres. Todavia, me alegrarei por quê? Pelo cenário ruim? Não, como eu tinha falado. Mas se alegrar porque Deus é para conosco. Feliz porque Deus está trabalhando para a nossa salvação. Amém? Na verdade, ele já trabalhou passado, mas trabalha, por exemplo, trabalhou passado porque ele já garantiu na cruz. Quando Jesus morreu, aí para aqueles que não entendem, por que Jesus tinha que morrer? Porque quando Adão e Eva pecou, eu e você deveria morrer. Mas assim como o primeiro Adão a gente perde, no segundo a gente ganha. Ou seja, quando Jesus veio, desceu lá, né,
se esvaziou, a palavra de Deus fala, se esvaziou de si mesmo. Isso está em agora, acho que é Filipenses ou Efésios, agora fugiu aqui, mas você pode pesquisar aí. Ele se esvaziou de si, é Filipenses, esvaziou de si mesmo e se humilhou, tornando forma de servo. E assim ele veio até a terra. Então ele desceu lá, saiu da sua majestade e veio como nós. Então se humilhou, se tornou ser humano, não usou dos seus poderes e precisava dar o exemplo, porque um dia Satanás falou que era impossível obedecer à lei de Deus. Ele falou que não dava. E aí Jesus veio provar que é possível ser obediente. Não por nós mesmos, não viver a nossa vida de acordo com o que queremos, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas sabe, aí falando de escassez, falando de quebra de safra, falando de fome, falando de miséria, vem as crises, né? Mas você sabe que Deus, ele sempre... é interessante que aí vem um cenário interessante. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre falei para uma pessoa muito próxima, né? Ainda mais a gente, quando novo na fé, né? A gente recebe e jovem tem essa de falar muitas vezes sem refletir. E eu falava muitas vezes para uma pessoa conhecida minha, sofrendo ali, né? E por que ela estava sofrendo? Eu falava, isso é consequências do seu ato, do seu pecado, né? A gente fala assim, e alguém já falou para mim, então você faz, é isso aí, porque isso é consequência do seu pecado. E então eu sempre tinha essa resposta, você está passando por isso aqui porque é o que você escolheu, são suas escolhas. Aí, mas hoje eu paro e penso um pouco mais maduro e falo, que bobagem, né? Assim, que maneira tão assim leviana de lidar com o sofrimento alheio, né? Porque hoje eu tenho uma ótica, uma visão diferente e uma solução e palavras melhores para falar. Hoje eu diria assim, realmente, você está sofrendo uma escolha sua, mas somente Deus pode transformar uma maldição em bênçãos, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Escreve aí nos comentários, amém, por isso que você falou. Então, meus queridos, eu falava assim, então, não, ó, você está passando, é uma escolha sua, mas agora é diferente. De uma maldição, Deus pode transformar em bênçãos. Então, Deus pode e deve e vai agir em meio às crises. Nas crises, sabe que as crises são ruins, são péssimas, eu não quero, ninguém quer, mas isso pode se transformar em coisas boas. O cenário pode ser mudado, o cenário pode ser revertido, e de crises podem vir coisas boas. Crises podem vir coisas boas. Inclusive, alguém já disse, né? Crises vai, crises vem, só para ver quem é quem. Em cenários de crise, muita gente cresce. Recordo de uma crise que ninguém quer lembrar muito, né? Que a Covid ceifou muitas vidas. Mas eu me recordo que enquanto muitos estavam descendo ao sepulcro, muita gente estava lucrando com venda de máscaras. Então, é assim. Felizmente, nessa vida nossa de pecado, vai ter os altos e baixos. Quanto uns perdem, outros lucram. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar numa crise interessante ali, que vou falar interessante porque aí eu vou recorrer a um personagem. Não vamos ler os textos aqui, mas você vai ali a José, na Bíblia, e que está lá em Gênesis. Eu fiz aqui a pesquisa, começa mais ou menos de 37, ou para ser exato, de 37, e vai até o capítulo 50, falando só da história de José. Se você puder, é uma boa história para se ler, é um pouco revoltante no começo, um pouco meio assim forte, cenas fortes ali, se tiver coragem de ver ali, mas que no final a gente entende o porquê, né? Mas onde eu quero chegar? Nós estamos falando de escassez, não perdi o raciocínio, não. Estamos falando de escassez, quebra de safra, produtos faltando em prateleiras, aí falei de fome,
Eu falei da fome de Gaza ali, mas a fome tem aqui no Brasil, tem em vários países tem fome, e principalmente na África também. Esqueci de citar a África também, que ela é muito assolada por isso. Aí nós estamos agora, onde você está situado agora, na parte da crise, que a crise afetou José, né? José, para quem não sabe da história dele, está lá em Gênesis 37, mas Deus usou a crise para. Eu fiz um resuminho aqui, que Deus usou a crise para salvar a família de José. Deus usou a crise para libertar José. Ah, Deus, então, primeiro, para quem não sabe, vou dar só um pequeno contexto, né? José era um dos filhos de Jacó, e que tinha ali os irmãos, 12, né? E só que num determinado tempo, José era um dos filhos assim mais novos, e os irmãos tinham muita inveja de José. Porque José, Jacó, né, o pai de José, ele teve algumas ali, devido à cultura da época, né, não, isso não foi aprovado por Deus, tanto é que trouxe alguns problemas, mas o fato é que Jacó, ele acabou possuindo, primeiro porque ele foi enganado, né, ele queria casar com a esposa mais bela, né, que era a Raquel, mas na noite ali do casório, aí o Labão, né, um homem muito astuto, um sagaz, lembra muito Satanás, ele, em suas atitudes, ele troca as esposas, né? Então não posso dizer que é culpa de Jacó, e esse Labão também, pela cultura da época, ele diz que não era, só que ele fez tudo sagazmente, né? Tudo maquinado, né? Mas na cultura da época também não era permitido casar mais nova, então de casar mais velho. Então ele usou desse argumento, usou de astúcia e deu ali para Jacó, que Jacó então casou com a não amada, né? Casou com Lia. E ali teve os filhos, aí tem todo, o cenário é longo, mas eu convido você a meditar ali. Mas o cenário é longo, aí eles vão, aí tem desavença, essas coisas, porque casou com um, casou, aí uma fica com inveja da outra, aí uma tem filha, a outra não, então o cenário é longo, é longo. Mas é onde eu quero chegar. Aí chega, né, vai ter vários filhos, até que depois, com o passar do tempo, a Raquel, que era estéril, aí ela ora a Deus e Deus passa a abençoar ela e ela tem um filho. E esse filho chama José. Então, ou seja, foi um dos últimos filhos, um dos últimos, né? Filhos dela, e ela vai, e então, por ser o último, né? Um dos caçulos, né? Que depois ela tem mais um. Mas José, então, assim, nasce nesse cenário. Só que aí Jacó, que era o pai dele, já estava mais velho. E como ele já estava mais velho, e assim, e talvez ali numa uma fase mais boa, talvez não dos primeiros filhos, como eu costumo dizer. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para exemplificar isso aí, dessa questão. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu lembro de um cenário quando ela trabalhava, né, um pouco mais assim agitada, para não dizer outra coisa, né, mais agitada. Hoje o cenário é diferente. Hoje ela cria ali uma neta já no cenário, então ela dá aquela, né, todo mundo fala que mima, mas aí eu entendo um pouco, não estou dizendo que está certo, em alguns casos, mas é porque ela está em casa, está mais tranquila do estresse do dia a dia, está sem aquela, da, dos níveis de estresse para combater o dia a dia, né, que o trabalho é bom, é de Deus, mas que em vários casos ele causa estresse, né, então por isso que tem os direitos e tal, de descanso e tal, descanso, tanto de férias como semanal. Então, porque nós sabemos que o trabalho ele causa um estresse. Mas agora, a minha mãe ali, ela já aposentada, o cenário ficou diferente. Então, você vê que é diferente, né? Mas assim, aonde você quer chegar? Porque Jacó
deu ali alguns dizem que ele deu uma mimada em José, mas não, eu entendo nesse cenário, que não é que ele mimou, é que ele estava numa melhor fase da vida e podia dar mais amor. E os outros irmãos ficavam com inveja daquilo. E aí, devido a isso, se acendeu a ira. E já não bastasse isso, que ele já era o queridinho. E ainda ele era sonhador. E só que assim, ele sonhava que ele ia ser o que ia liderar, ele sonhava que o fecho dele, que os outros fechos iam se curvar para ele sonhava como se ele fosse um astro ali, estou parafraseando aqui, né? Os outros, o céu inteiro se curvaria para ele, estou parafraseando aqui também. Ou seja, então ele ainda, além de ser odiado porque era mais amado, e tem um detalhe, né, da túnica. Ainda o pai dele faz, naquela época, as roupas eram mais numa coloração só, né, mais escuras talvez, ou de uma cor só, esse é o detalhe. Mas daí ele vai fazer uma túnica colorida, que demanda mais gastos e tal, e como quem disse que ele era o preferido, como quem disse que ele quer liderar ao invés do primogênito. Então olha quanta coisa embarcada aí, né? Ah, não, aí acendeu a ira dos irmãos, né? E aí ele chega falando que vai dominar e tal, que ele vai ser que ele seria ele não disse propriamente dito, né? Mas os irmãos entenderam isso, que ele ia comandar tudo. E o pai dele viu aquilo, se assustou um pouco, mas depois ele ficou ponderando naquelas coisas, falou, por quê? Era Deus que dava aqueles sonhos para ele, né? Então estou fazendo aqui um resumão, porque a história é longa, mas é só para você se situar. Daí então, depois no auge, né? Quando o pai ele dá aquela túnica, aí não, aí acendeu a ira, aí eles não puderam suportar mais. E a Bíblia fala que eles com ódio viam o próprio irmão, imagina, com ódio. Então, olha só, e cuidado, aí vem um detalhe, nunca alimenta mal de uma pessoa. Por mais que você não goste, não alimenta, porque senão você vai fazer besteira. E foi o que eles fizeram. Eles desejaram matar ele, eles queriam matar ele. Mas no coração deles, o José já estava morto. Mas é que o detalhe é que num determinado dia, eles estavam longe ali de casa, né? Aí eu vejo um pouco de, é, talvez, não sei se o pai ali querendo preparar para cenários, né? É que na cultura é difícil falar, porque na cultura judaica não é igual a nossa, né? Nós demoramos para trabalhar aí, só com os 17, 18. Se não é um pai que fica ali apreensivo de pôr o filho para trabalhar e ensinar um ofício, isso não acontece, mas o que eu quero dizer é que no cenário, né, cultura judaica, o filho sai para trabalhar. Mas o que eu vejo ali é que Jacó ele foi um pouco, não sei, responsável, não sei, comenta aí depois. Por que eu estou falando isso? Porque ele pôs o filho, não sei se é essa tendência dos pais que tem mais filhos, né? Para ir lá cuidar deles, né? E eu acho que ele já sabia desses entendimentos deles, mas claro, ninguém pensa que um irmão vai matar outro irmão. Mas eu penso que ele foi um pouco irresponsável ali. Desculpe a palavra, mas foi um pouco irresponsável. Mandou lá cuidar. Era ele que tinha que ir lá e cuidar, ver como é que estava andando lá os campos lá, né? Quando eles foram apacentar a ovelha lá e tal. Mas o fato é que ele mandou José, e José vai lá para tal da terra de Gozem, salvo engano. Chega lá, interessante, rapaz. Aí tem uma coisa que a gente vai, talvez, não sei se alguém sabe, também não vou saber, é só lá no céu, que ainda ele não sabia onde ele estava. E chega lá, aí tem um rapaz que vai e fala, cara. Aí eu fico pensando, puxa, acho que pouca gente comentou sobre isso, desse cara, dá até uma mensagem. Pô, esse cara que. E ninguém se fala quem que é, né? Mas assim, ele vai lá e fala, ó, seus irmãos estão lá. Mas não é, também, talvez eu estou exagerando aqui, mas talvez é aquela pessoa que você pede uma informação e ela deu a informação certa, né? Então talvez eu estou condenando esse rapaz, mas ele fez o serviço dele. Que nem quando você está perdido numa cidade, você vai lá e pede ali uma ajuda, opa, onde que vai? E o cara deu a informação certa, mas para ele não foi boa, né? E aí que eu queria chegar. Então, passei por todo esse cenário, e aí o irmão vai lá, aí os filhos, os outros irmãos ali,
vê eles de longe, José chegando de longe, e já fala: vamos pegar ele. E aí é onde eles têm um plano: vamos jogar ele lá na cisterna, vamos deixar ele ali, né? E aí para ele morrer de fome ali. Mas daí o plano não dá certo, os irmãos começam a discutir com o outro: não vai matar não, ou vamos só fazer isso aqui, vamos lá. O fato é que eles queriam matar. Mas aí eles jogam lá na cisterna, e uns queriam deixar ali, mas aí um outro que impede sai de cena, e aí os outros vai, pegam, tiram ele de lá, e ainda com aquela raiva, aí passa uma caravana de ismaelitas, e vai lá e eles vão, então vendem o irmão. Olha só que cenário, vendem o irmão. Então vende o irmão, ele vai parar lá aí ele vai parar lá no Egito, né? Vende o irmão para o Egito. Quer dizer, ele vem com uma caravana de ismaelitas, mas aí o paradeiro vai parar lá no Egito. Aí quando o outro irmão que saiu de cena tentou defender, fica revoltado porque deixaram eles vender. Então, mas o irmão... Então você vê que quando o cenário não é o ideal, aí você vê vários avisos, né? Esse irmão deve ter impedido e levado direto para casa, mas não. Creio que ali um com medo do outro, e assim, um com... tem uma expressão que a gente usa, não vou usar aqui, mas eles estavam devendo, né, um para o outro. E aí ficou aquele cenário assim de: se eu faço, e aí, se ele me entrega? Não sei, covardia, várias coisas estão embarcadas nesse meio. Então, olha o cenário terrível. Mas por que você está contando isso? Para quem não conhece, para você entender. Então, essa venda do irmão, ou seja, José vai parar lá no Egito. E lá no Egito ele vai parar na casa do Potifar, um dos oficiais de Faraó. E só que tem um detalhe, um detalhe de US$ 1 milhão. A Bíblia fala que Deus era para com ele. Deus era para com ele. E o que acontece? Lá ele começa a cuidar ali dos afazeres, ele vira um mordomo, e um mordomo mais eficaz. Aí vem outra aplicação. Mesmo aonde você estiver, faça bem feito e faça com amor, porque isso pode te libertar. Olha só uma aplicação que isso pode te libertar, isso pode te salvar. E esse comandante oficial aí, né? Ele passa a gostar de José, ele passa a amar José. Tanto é que ele entregou ali a sua casa inteira na mão dele. Cuida aí para mim aí agora, você vai cuidar, porque tudo que José tocava, virava ouro. Claro, estou falando figurativo, quer dizer que tudo dava certo. E como isso acontecia? Então, se você tira Deus do cenário, você não tem como se entender. Um cara que veio, né, vendido ali, era para estar amargurado, era para estar revoltado, era para estar em frente desse. E esse aí estava em frente desse cenário de escassez, desse cenário de quebra de safra, vamos dizer assim. Estava quebrado, era para estar reclamando da vida. Olha, aí vem os motivadores aí, os motivacionais, os coaches aí da vida. Mas não, ele estava ali produzindo, produtivo, fazendo muitas coisas boas ali. Era um bom administrador, era uma boa pessoa. Tanto é que o oficial entregou a casa dele, na mão dele, nas mãos dele, e ele fazia tudo, dava certo. Mas qual era o detalhe de US$ 1 milhão? Olha o detalhe de US$ 1 milhão, US$ 1 milhão. Olha o detalhe. Deus era com José. Está lá em Gênesis 37, você pode ler lá. Né? Não vamos ler, porque aqui o assunto está se delongando, e vou alongar, não estou preocupado com o tempo, porque a mensagem é para você, olha, para você, mas também é para mim. Então vai falar o meu coração, então não estou preocupado com o horário aqui. Mas não dá para ver todos os textos, mas vamos adiante. Então, nesse contexto, então ele chega dentro da casa só que assim, olha só, mas parece que quando é para sofrer, sofre mesmo, né? Quando você tem que sofrer, é para sofrer, mas não tem jeito. Aí se o cenário estava começando a melhorar, ele se destacou ali entre os servos ali, passou a comandar a casa e administrar tudo. Imagina, era o mordomo. Só que daí, um certo dia,
mulher desse oficial, que eu presumo que não era uma mulher feia, uma mulher maravilhosa, mas não era para ele mexer, até porque é um homem poderoso, e não só por isso, porque isso ia contra as leis de Deus. E José era uma pessoa nobre, né? Temia Deus. E aí vem a parte importante, outra aplicação. Tira Deus da jogada e fica difícil você ter a moral, né? A moral vem de Deus, né? Os seus mandamentos, tira os mandamentos e aí, onde fica a moral? Então, olha a importância de Deus e a moral ali. Então, José não podia fazer nada mesmo, mas ela insistia, foi passando os anos, ela maquinando ali, e aí a gente vê um cenário terrível, onde ela tenta ter um ato ali, relações ali com ele, mas ele sai correndo e deixa as vestes na mão dela. E qual é o resultado disso? Ele vai parar na cadeia. Na cadeia. Um homem justo vai parar na cadeia. Que terrível, né? Então, nós lembra, nós não perdi o foco aqui, não. Nós estamos falando de crises. Crises. O que um homem que... aí você vai me dizer agora, você que está me vendo do outro lado aí, como uma pessoa que era um homem, segundo um homem que era abençoado por Deus, que Deus era com ele, vai parar na cadeia. Então perceba, aí já vai começar os desdobramentos de que coisas boas acontecem, aliás, coisas ruins acontecem às pessoas boas. Mesmo homens de Deus podem acontecer coisas ruins. Com pessoas boas podem acontecer coisas ruins, que é o caso de José. Ele vai parar na cadeia, mas eu não vou alongar muito a história, que aí depois ele tem Faraó tem sonhos, ninguém consegue interpretar, e aí tem os sonhos dos servos oficiais do Faraó que estavam na cadeia também, o copeiro, o padeiro, e aí ninguém consegue interpretar. E assim, os do copeiro e padeiro, José interpreta, e eles ficam sabendo disso aí e tal. Não vou entrar no mérito também, pode estudar. E aí o faraó tem um sonho, aí ninguém se lembra, né? Sabe interpretar. E alguém que já tinha sido ajudado ali, tinha sido ajudado, né, nas interpretações do sonho, os oficiais ali de Faraó tinha recebido a interpretação de José, só que aí vem um detalhe, né? Sempre quando alguém é colocado uma boa, dificilmente alguém lembra de você, né? E esqueceram de José também. E assim, às vezes você está numa boa e a gente esquece das pessoas. Não se ofenda com isso, porque acontece, esqueceram de José também. De tirar ele ali da cadeia, né? Uma pessoa boa que estava ali no lugar errado. Mas o fato é que aí José, aí depois o único que é capaz de interpretar é José, e José então é tirado ali da cadeia e passa a fazer parte ali de Faraó. E lá ele interpreta o sonho, que era na verdade, que estava falando sobre crise, uma crise que ia vir, fome. Primeiro, só que antes da crise, vem um detalhe, sempre antes da crise vem a fartura. Então, se tipo, está numa época de fartura, então cuida aí, faz investimentos certos e não esbanja muito, porque pode vir a crise. Então, 7 anos de fartura e 7, isso tem a ver, está tudo lá em Gênesis, lá, depois você vai estudar lá. Tudo tem a ver com as 7 vacas gordas e 7 vacas magras, espiga de milho boa e magra. E resumindo, encurtando a história, daí primeiro em fartura, mas que uma crise muito grande. Porque eu dei toda essa volta, contei ali, Gênesis 37, até uma certa altura, você pode ler depois até os 50, mas para chegar que eu queria chegar só nesse ponto, que é das crises. Se é o fruto da vide não der fruto, é crise. Como eu falei, quebra da safra, produz faltando no mercado, fome, e misérias, né? Então, mas Deus usou essa crise, lá, agora vai chegar, para salvar a família de José. Daqui a pouco nós vamos entrar. Então, primeiro, Deus libertou José. Então, e um detalhe, né? Eu falei, por que pessoas boas passam por coisas ruins? Tem um propósito, no caso de José, que foi para salvar a família dele,
e não só a família dele, mas o mundo da época, você vai ver, você vai ver ali na Bíblia. E segundo, elevou José, ou seja, exaltou José, mas não para José ser exaltado, mas para que o nome de Deus seja exaltado, porque José era temente a Deus. E por isso que aconteceu com José. Porque se fosse um outro qualquer, ele cairia facilmente nas ciladas que veio depois, com a esposa ali do, do, do oficial de Faraó ali, né, de Potifar. Então, você vê que é uma pessoa consagrada, né? Então, Jesus, primeiro, para libertar a família, isso segundo a minha visão, tá? A minha análise. Não estou dizendo que isso está certo ou que é correto, mas a gente consegue perceber isso nos textos, né, históricos da Bíblia. Então, primeiro, libertou José, depois elevou José e terceiro, ajudou a José dando-lhe a habilidade de administrar e para salvar o mundo de sua época. Então, de alguma maneira, Deus concedeu ali habilidades a José, de modo que ele pôde administrar não só uma casa de Faraó, mas como ele pôde administrar o mundo. Então você percebe, para você que não conhece ainda, que não leu, mas sei que você vai ler depois desse apelo que eu estou falando para você, José ele passa agora a administrar um mundo. Então ele tem a sabedoria de, ó, nós vamos passar, ele vai lá, conversa com o faraó, avisou que o sonho que ele teve das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, era uma crise muito, que primeiro seria fartura, mas que depois viria uma crise muito grande. Então era necessário estocar, porque a terra não produziria mais. Aí lembra que eu falei no começo de escassez, lembra que eu falei no começo de fome, miséria, e tudo mais. Então houve uma maior crise, a terra não produziu mais, houve uma grande fome, né? E Moisés não, José teve sabedoria de administrar no tempo de fartura para que não faltasse nada. E aí é onde vem o detalhe. Então Deus deu a habilidade de administrar. De onde veio isso? Se ele não passou por nenhuma escola e tal, veio de Deus, né? E o detalhe, mas aí é onde que ajudou a família, aí é onde que eu queria chegar. José, ele podia estar magoado, ele podia estar... Põe-se no lugar dele, como você se sentiria, como eu se sentiria? Você queria a vingança, imagina se você encontrasse com os irmãos que fez tudo isso com você, fez você passar todo esse tempo de crise aí. Você ia querer o quê? Não estou falando uma pessoa pensando carnalmente, né? Pensando, ou no mínimo, você ia querer distância, né? Mas a crise foi boa para que os próprios irmãos de José fossem para o Egito, né? Porque eu fiquei pensando uma coisa que a gente, não sei se você pensou igual eu, mas pouca gente pensa, ou falou, ou externou sobre isso, de que como seria, né, se José ia chegar um momento, se o cenário não fosse igual eu vou descrever aqui, será que chegar um dado momento ele ia ver o pai dele? E como seria a cena, né, dele lidar com os irmãos? Porque daí ele ia se apresentar lá, né, já ia estar como... Será que ele ia apresentar como sendo um grande governador lá? Os irmãos como ia ser, né? Então o cenário é complicado de se pensar. Mas o fato é que a crise levou os irmãos dele para lá. E José, a história é longa, né? Não vou contar tudo, né? José ali se disfarça, né? Ele se disfarça, não se dá a conhecer. E os irmãos deles, e aí José começa a fazer umas coisas para ver se eles tinham mudado, né? E como se fosse sei que o José trata eles diferente, e eles passam agora com a mente pesada, né? Eles falam, ó, isso está acontecendo, aí vem um detalhe. Por isso que a gente tem que tentar, na medida do possível, dar certo. Porque quando a gente anda errado, quando as coisas dão errado, a gente vai pensar que é por culpa da gente. Será que é porque eu fiz aquilo? Será que é porque... E não, às vezes não é. Mas ali, no caso, ali, eles passam a ter a mente, começam a brigar um com o outro, porque... eu não vou descrever porque a história é longa, né? Mas, assim, colocado umas coisas nas coisas dele, e ele vai, desses irmãos, né? E eles vão lá levar
comida para o pai, então eles fazem uma viagem, e aí eles são interceptados e tal, são levados presos, aí eles passam a chegar que eles estavam passando por aquilo pelo mal que eles fizeram ao próprio irmão. E quando eles têm a ciência, porque José depois se apresenta para ele, que era o irmão deles, que revelado ali, eles não acreditam, mas como? E agora como governador, e agora? Antes era um menininho que eles covardemente trataram como trataram, né? Como um lixo e querendo matar ele. Agora ele, imagina, ele é e um detalhe, que outro detalhe, que mais $1 milhão, hein? O Egito daquela época é como se fosse os Estados Unidos hoje, gente, é uma potência. Então, José foi o governador desse mundo, desse primeiro mundo da época. Então, olha que cenário mais triste, né? Assim, mais desolador para os irmãos dele. Mas o fato é que Deus era como um José, né? E ele tinha amor de Deus. E ele não tratou como os irmãos dele mereciam. Até uma lição para nós. Tratou até melhor do que eles mereciam. Mas aonde que eu quero chegar? É que a crise ajudou eles chegarem até lá e a enxergar os erros e as falhas e fazer e fez eles voltar-se para Deus, né? Então, ou seja, a crise salvou José, salvou a família de José e o mundo inteiro de sua época. Ou seja, através deles reconhecer seus pecados, aí outra aplicação, reconheça seus pecados, peça perdão e não maquine o mal, porque o mal é terrível para aqueles que o praticam. E tem um outro cenário aqui, né, nós não vamos falar muito sobre isso, mas os irmãos de José eram tão terríveis que eles mataram uma cidade inteira, sem piedade. Né? Mexeram com a irmã dele, é um outro cenário aqui, mas e aí eles foram, aí guardaram ali, né? Então, por isso que eu falo, não maquine o mal, que eles foram guardando aquele aí por muitos anos, mas quando executaram, acabaram com a cidade inteira. Mas Deus é tão bom que usou a crise para eles ter que ir até lá, passou porque passaram, se converteram, se arrependeram e para salvar eles. Né? Então Deus usou esse cenário para salvar eles. Vale lembrar que não é para nos alegrarmos, aí agora vai a conclusão, né? Porque o cenário fala, ainda que a figueira não floresça, então todas essas crises que nós estamos vendo aqui, eu falei de uma crise, falei de crise familiar, falei de várias crises aqui, sem querer até, parte programada, mas parte diretamente do Senhor, obrigado Senhor. Mas assim, vale lembrar que não é para se alegrar porque por coisas ruins, porque no verso que eu estava falando, ainda que o fruto da vide não floresça, todavia eu me alegrarei. Então, ou seja, não é pela crise, não é pela dor, mas porque Deus pode e vai e quer te salvar, né? Então, vale lembrar que não é pela coisa ruim. Então, porque não é para você ser masoquista e passar a amar a dor, a fazer, acariciar a dor e querer sentir dor ou passar por coisas ruins, não é isso. Mas todavia você vai se alegrar porque a salvação está em Deus. Haja que houver, Deus está trabalhando nas crises para te ajudar. Eu quero partir para a conclusão aqui, mas eu quero, antes de concluir, eu quero dizer que perceba que ainda que o fruto da vide não floresça, eu vou até terminar com esse verso aqui, para a gente perceber que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, aí posso fazer a aplicação que mintam para você, ou que algo ruim aconteça com você, os campos não produzam mantimento, não haja chuva, haja escassez, né? Haja o que houver, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que, ainda que aí eu posso fazer aplicações, você que passa por um furto, por um abuso, você que passa por um roubo, por um assassinato na família, você que passa por todas essas crises que vem no mundo, acidentes, né? Você que muitas vezes ficou tetraplégico, paraplégico, você que ficou, enfim, não sei o que aconteceu com você, o que pode acontecer com você, mas Deus sabe, é isso que eu quero chegar. E Deus vê,
Deus sabe, tem uma canção, né, que fala, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Só que o cenário é terrível, mas não é para você parar no cenário terrível, é para você ver além, ver com os óculos da fé, olhar através disso, né? E todavia, então, ou seja, quer dizer que, ainda que isso aconteça, eu vou me alegrar e exultar na minha salvação, ainda que tudo ocorra de mal, de ruim, Deus vai trabalhar essas coisas ruins para a sua salvação, amém? Posso ouvir um amém? Ou seja, não importa a crise, crise vai, crise vem, só para ver quem é quem. Quem é você? Quem sou eu nas crises? Eu sei que ninguém quer, e para mim, a gente quer desistir. O cenário é de desistências. E aí eu posso dar outra mensagem, mas não vou falar agora sobre desistir. Muitas vezes, quando nós desistimos, queremos voltar da onde nós paramos, daquele mesmo ponto. Mas o fato é, as crises que Deus permite, ainda que a floresça não ainda que a videira não floresça e o fruto da vide minta, todavia me alegrarei. Me alegrarei em quê? Na salvação que vem de Jesus. Sabe? Deus permitiu a crise na vida de José. Deus permitiu crises nesse mundo de pecado. O pecado, ele trouxe o primeiro cenário da escassez, pode simbolizar muito bem que é o pecado. O pecado causa dor, o pecado causa fome, sofrimento, o pecado causa crises. Mas o terceiro momento, que é o cenário de que coisas boas, pessoas boas, eu até coloquei aqui, ó, o pecado ele afeta até mesmo pessoas boas, justas, mas isso sempre será para uma causa boa e por pouco tempo. Então, pode ocorrer, mas é para uma causa boa e por pouco tempo. Não será para um todo sempre. Mas agora, uma coisa que é boa, um detalhe aqui que é muito importante, o mais importante, a alegria nossa vai ser pela eternidade, nós vamos ser alegres eternamente. É só esse parente que quando nós chegar lá no céu, nós vamos falar, nossa, foi pouco tempo que nós sofremos na terra. Pouco tempo, mas é quando estiver lá, porque aqui é terrível, né? Ninguém quer. Ainda mais em um cenário de dor, por exemplo, alguém está passando câncer, tem que tomar morfina, um cenário terrível. Mas eu quero que você se apegue nas promessas de Deus. Qual promessa, Israel? Qual promessa? Nessa promessa, todavia, eu me alegrarei. Mas alegrarei em quê? Na salvação de Jesus. Então, que Deus abençoe a mim. Que Deus abençoe você. Agora sim, Deus está falando, é hora de parar. Mas assim, eu quero, mas não posso parar sem antes fazer um apelo ao seu coração. Se você se comoveu com essa história, se você não tinha lido ainda, ou para você que tinha lido, mas relembrou das crises, né? Que as crises vêm, crises vai, crises vão, crises vêm, só para ver quem é quem. Se você se comoveu com a história de José, que sofreu, um homem inocente, foi para a cadeia, um homem que foi acusado de estuprador, de abusador, um homem que passou por que passou e foi parar injustamente na cadeia. E assim como várias crises que vêm, e se você passou por uma crise, eu sei que eu já passei, todos nós passamos, mas o apelo que eu faço ao meu seu coração é que, apesar dessas crises, é que você se alegre na salvação que vem de Jesus. E se é da sua vontade, do seu desejo, se é da sua vontade, você se entregar a Jesus e dizer, Pai, eu passei e passo por crises, mas eu confio que o Senhor vai me dar a salvação no final. E que é seu desejo que você se entregar a esse Jesus que pode transformar crises em salvação, assim como fez aquela crise que passou por José, fez elevar a ele e ele ser exaltado para que o nome de Deus fosse exaltado. E se é seu desejo aceitar esse Jesus, levanta sua mão na sua casa e eu aqui vou orar por você. E vou orar por mim também, para que Deus me fortaleça, para que Deus transforme as crises, as maldições dessa vida, da minha vida, da sua vida, em bênçãos, tá? Ok? Então, levante sua mão, vamos orar.
Senhor, meu Deus, amado Pai, eu quero agradecer porque o Senhor falou forte ao meu coração. O Senhor me usou para levar essa mensagem que veio para mim primeiro. Eu peço para esses que levantaram a mão também, essa mensagem que vai chegar às pessoas em casa, que eles aceitam, eles que aceitaram já o apelo, por favor, salvem eles, libertem eles e que eles entendam que essa crise que eles estão passando ou que alguém na família está passando é para bênçãos futuras, é para o que o Senhor vê além das crises. Nós vemos o cenário, o chão, nós vemos o fundo do poço, mas o Senhor vê já com a fonte jorrando. O Senhor vê esse poço jorrando água. O Senhor vê através das crises. O Senhor vê pessoas sendo salvas, pessoas libertas. O Senhor vê um novo céu, uma nova terra, qual habita justiça. E é isso que importa. Que Deus abençoe a todos, meu Pai, que levantaram essa mão. Que o Senhor abençoe a todos que levantaram a mão e que eles tenham ciência de sua salvação e que eles se alegrem, porque o Senhor vai nos salvar. O Senhor já nos salvou da condenação do pecado e aqueles que aceitam, o Senhor vai libertar. E vai trazer para um novo céu, uma nova terra, que é o texto que eu vou fechar, em nome de Jesus. Eu ia fechar aqui, mas vou ler mais um texto com vocês para eu encerrar, que está em Apocalipse, o último livro, eu falei, é fácil de abrir, Apocalipse 21. Inclusive, para pessoas que perderam alguém, né? Recentemente eu falo com alguém que perdeu alguém. É um texto que eu já mandei para ele para confortar e eu quero encerrar com esse aqui. As crises vêm, a crise trouxe a morte, trouxe luto, trouxe dor, mas no final, no futuro, todavia me alegrarei na sua salvação, porque é o que vai acontecer. Apocalipse 21, de 1 adiante, leia aí na sua Bíblia. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviava como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, ou a casa, né, de Deus, com os homens. Deus vai habitar com eles, eles serão seus povos, e Deus estará com eles. O verso 4 agora é o lindo, muita gente gosta desse verso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Você possa acreditar e confiar nessas promessas, porque Deus é maravilhoso, e ainda que fechando agora, ainda que a figueira não floresça, e o fruto da vide minta, todavia eu me alegrarei na sua salvação. É nessa passagem de que Deus vai fazer nova todas as coisas e que vai vir um novo céu, nova terra, e nós vamos viver felizes para toda a eternidade. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. E lembrando que esse é o momento de reflexões na palavra de Deus. Deus abençoe você.